Tudo bem, pessoal? Eu me chamo Anne, sou professora de Biologia e nós vamos falar um pouco hoje sobre o sistema muscular. Bom, o sistema muscular ele é extremamente importante para a nossa locomoção, mas nós temos que entender que pertence a um complexo muito maior do que somente a locomoção do nosso corpo. Ele é formado por todo o conjunto de músculos, obviamente pelo nome, que estão presentes no nosso corpo. E eles correspondem a 50% do peso total. Ou seja, para um indivíduo médio que pese cerca de 70 quilos, 35 quilos corresponderão aos músculos do corpo dele. Bom, a contração dessas estruturas é responsável por diversas funções. A principal delas é, como já disse, a locomoção. Porém, nós não podemos esquecer que os ossos e os nossos músculos estão intrinsecamente conectados. Por quê? São os músculos que fazem a movimentação de alavanca para que a gente possa movimentar os braços, para que a gente possa caminhar, agachar, levantar. Então, todos esses movimentos, eles são musculares, mas eles movimentam os ossos para que o nosso corpo tenha estabilidade. Como o nosso corpo é uma máquina complexa que apresenta diversos sistemas integrados trabalhando juntos para garantir a nossa sobrevivência, nós precisamos compreender todas as funcionalidades desses sistemas. Então, garantir a movimentação do corpo é a principal característica do sistema muscular. Promover a estabilização das posições corporais, ou seja, para que eu esteja aqui em pé dando esta aula para vocês, eu preciso ter um grupamento muscular trabalhando tanto nas minhas pernas quanto no meu tronco. Para que eu movimente os meus braços, eu tenho outro grupamento muscular responsável por toda a estabilidade. Se não houvesse estabilidade, eu estaria provavelmente ao chão. Bom, ele também é responsável pela movimentação do sangue no nosso organismo. E não só do sangue, por todo o nosso bolo alimentar do sistema digestório, pela toda a condução da urina no nosso sistema urinário. O sistema muscular, ele realiza também todos os movimentos que nós não mandamos. Ou seja, existem movimentos que controlamos e movimentos que não controlamos. Por exemplo, nós não conseguimos controlar o batimento do nosso coração. Ele é um movimento involuntário. Então, o nosso coração, ele é praticamente músculo. Ele tem tecido epitelial e tecido muscular. E ao realizar o bombeamento do sangue, nós não controlamos ele. A respiração é outro movimento involuntário, que às vezes nós conseguimos fazer ele de forma voluntária. Por exemplo, inspirem agora. Agora vamos expirar. Eu controlei, nesse momento, o movimento pulmonar de forma voluntária. Mas esse movimento acontece o tempo todo de forma involuntária. Vamos lá. Observem a imagem. É um raio-x que mostra a correlação entre o nosso sistema muscular e o sistema esquelético. O tempo inteiro, o nosso corpo tem essa correlação, tanto para as realizações dos movimentos peristálticos, como o fluxo sanguíneo, como a gente já viu, mas principalmente a movimentação. Então, quais são os papéis do tecido muscular? Ele é constituído por células diferenciadas que são capazes de reagir a estímulos. Ou seja, a nossa contração muscular, ela é um estímulo nervoso. Os músculos auxiliam na sustentação do corpo e, como nós já vimos, são responsáveis pelas movimentações voluntárias e involuntárias. Mas também temos que saber que a atividade muscular gera calor e contribui também para o controle térmico. Temos que saber, além disso, que não somente a atividade muscular contribui para o controle térmico, como também o nosso suor, que nós vimos na aula de sistema excretor.
O suor, ele serve exatamente para fazer o controle térmico quando o nosso corpo está muito quente. Então, quando a gente faz exercícios, a temperatura corporal aumenta. E, ao mesmo tempo, as glândulas sudoríparas que estão na nossa pele começam a excretar suor para manter uma temperatura no nosso corpo agradável, ou às vezes nem tanto, né? Que a gente fica com bastante calor quando está se exercitando. Vamos observar essa imagem animada. O tecido muscular, quando movimentado, faz contrações semelhantes a essa animação. Nós temos que entender que o tecido muscular, ele encolhe e se estica todas as vezes que ele realiza movimentos. As células musculares podem ser excitadas quimicamente, eletricamente e mecanicamente, produzindo um potencial de ação que se propaga pelas membranas celulares, ao contrário dos neurônios, que possuem um mecanismo contrátil que é ativado pelo potencial de ação. O segredo dos nossos músculos está na sua estrutura. Como eles são células longas e finas, que são comumente chamadas de fibras musculares, elas conseguem se contrair e se alongar o tempo inteiro. O seu citoplasma é cheio de fios microscópicos, que são chamados de miofibrilas, e eles se encolhem em conjunto, produzindo a contração da fibra. Então, vamos voltar a observar aquela animação. As miofibrilas realizam a contração muscular. Nessa contração, elas estão se encolhendo, a partir do momento que, quando elas relaxam, elas voltam ao seu estado, ao seu tamanho normal. Quais são os tipos de tecido muscular? Basicamente, temos 3 tipos. O primeiro deles é o estriado esquelético, que constitui a grande massa da musculatura somática. Apresentam estriações anatômicas e funcionais entre as fibras musculares individuais e geralmente estão sob controle voluntário. É aquilo que eu estava falando sobre a movimentação. Então, essa fibra muscular estriada, ela é resultante da fusão de várias células durante o nosso desenvolvimento embrionário. Quando nós estamos sendo gerados na barriga da nossa mãe, várias células se fundem e formam as fibras musculares. Assim, uma única fibra muscular é capaz de possuir diversos núcleos. Isso é muito importante quando vocês estudarem a parte da biologia celular. O músculo estriado cardíaco, ele é bem semelhante ao estriado esquelético. Porém, ele é menos funcional. Por quê? Porque ele não precisa ter toda uma sustentação. Enquanto o estriado esquelético está sustentando o nosso corpo, o estriado cardíaco, ele realiza somente o batimento cardíaco, que é, inclusive, o movimento mais importante do nosso corpo. Enquanto o nosso coração está bombeando sangue para o corpo inteiro, nós temos vida. Bom, ele tem esse caráter de sincício. Que caráter é esse? Exatamente um caráter das fibras musculares de serem multinucleadas. E ele se contrai ritmicamente por conta de controles nervosos. Mesmo quando estamos em repouso, o nosso coração continua a bater de forma mais lenta, mas ele continua a bater sozinho. Ou seja, dormindo, acordado, ele é um movimento completamente involuntário. Temos também o nosso tecido muscular liso ou visceral. Esse nome, ele já nos diz muita coisa. Visceral, as vísceras. Ele é um tecido muscular que constitui também grande parte do nosso corpo, mas eles estão ligados aos nossos órgãos. Ou seja, o nosso esôfago, por exemplo, depois que nós fazemos a deglutição dos alimentos, ele possui tecido muscular para fazer os movimentos peristálticos para que a comida chegue até o meu estômago. O próprio estômago também tem uma camada muscular, que vai fazer os movimentos peristálticos de apertamento para poder dissolver, junto com os ácidos estomacais, todo o alimento que nós consumimos.
E o nosso intestino continua fazendo esse mesmo movimento até a saída do alimento. Para quê? Para que a gente possa excretar o bolo fecal. A nossa corrente sanguínea também faz esse tipo de movimento. Além do coração bombear, as veias, algumas delas têm terminações musculares lisas para fazer com que o nosso sangue tenha um fluxo unidirecional, ou seja, o nosso sangue ele não retorna pelo mesmo caminho, ele só vai numa única direção. Além disso, o nosso sistema urinário, nos uréteres e na bexiga, nós também temos tecidos musculares. Nos uréteres, para que a urina produzida nos rins chegue à bexiga, então os uréteres também fazem esse mesmo movimento para que a urina chegue lá. E a bexiga se contrai exatamente para extrairmos toda a urina do nosso corpo. Assim, mastigação, deglutição, defecação, movimentação sanguínea, movimentação urinária, todas elas dependem do tecido muscular liso ou visceral. Observem a imagem, onde nós encontramos os nossos tipos de tecido muscular. O tecido muscular estriado esquelético, nos bíceps, por exemplo, o estriado cardíaco, que o nome já diz, ele está no coração, e o tecido muscular liso. A imagem ali aponta para o nosso estômago, que é um músculo que é um órgão basicamente muscular. Esta segunda imagem possui um corte de lâmina, ou seja, quando nós colocamos esse tecido no microscópio, para que a gente possa entender. Do mesmo jeito, temos o estriado esquelético na primeira imagem, o estriado cardíaco na segunda imagem e o liso ou não estriado ou visceral na terceira imagem. Este quadro comparativo possui um resumo dos nossos tecidos. Tecido muscular estriado esquelético. Suas células são cilíndricas, longas e multinucleadas. Sua contração é voluntária e a localização dele está sempre envolto de massa dura, ou seja, dos nossos ossos. Tecido muscular estriado cardíaco, suas células são alongadas e ramificadas. Possui também muitos núcleos. Sua contração é totalmente involuntária, a localização no coração. E o tecido muscular não estriado, ou liso, suas células são fusiformes, com um único núcleo e sem estriações. Sua contração é totalmente involuntária e se encontra no sistema digestório, bexiga, artérias e outros órgãos internos. Vamos observar um pouco sobre o trabalho muscular. A principal característica dos músculos é a contração, a contratilidade, que torna possível os movimentos. Então, observando essa imagem animada, vemos uma pessoa fazendo um exercício na academia, onde nós temos a contração do tríceps. Quem sabe qual é o tríceps? O tríceps é o músculo que fica aqui na parte inferior do nosso braço. Bíceps, tríceps. No momento que ele faz esse movimento, ele está realizando a contração de quem? Do bíceps ou do tríceps? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. E aí, o que vocês acham? Quando eu levanto meu braço, eu contraio o bíceps e relaxo o tríceps. Quando eu estico meu braço, eu relaxo o bíceps e contraio o tríceps. Então, para cada movimento, nós temos um grupamento muscular diferente trabalhando. A contração muscular é um processo fisiológico que gera tensão nas fibras musculares e é fundamental para a nossa movimentação. Temos que entender que nós temos duas proteínas que são encontradas no músculo, que são chamadas de actina, que são as de filamentos mais finos, e a miosina, de filamentos mais grossos. Essas fibras, elas se encaixam no momento da contração muscular. Então, elas estão interagindo o tempo inteiro numa região específica. Essa região se chama sarcômero.
Um único músculo possui diversos sarcômeros com filamentos de actina e miosina trabalhando ao mesmo tempo durante uma contração muscular. Assim, os filamentos de actina e miosina deslizam entre si e geram uma contração. Observem a imagem. Essa imagem é esquemática de como é um sarcômero dentro do nosso músculo. Os sarcômeros, como já disse, eles têm os filamentos de actina e de miosina. Os filamentos de actina deslizam sobre a miosina para gerar a contração muscular. Quando eles retornam à sua posição inicial, nós temos o quê? Um músculo contraído ou estirado. Estirado. Então, quando ele desliza ao seu encontro, é uma contração. Quando ele sai de cima dos filamentos de miosina, é um relaxamento muscular. O processo de contração das fibras musculares de um determinado tecido gera uma contração que vai desempenhar uma determinada função. Então, nós já vimos as funções dos tecidos musculares, estriado, cardíaco e liso. Cada um deles possui filamentos de actina e miosina para gerar essa contração muscular. Porém, para que haja uma contração muscular, nós precisamos geralmente de um estímulo nervoso. Ou seja, para que eu queira esticar o meu braço, eu preciso mandar um comando cerebral para que o meu músculo entenda que eu quero fazer esse movimento. Então, existe uma porção do nosso músculo que a gente chama de junção neuromuscular. Nós temos neurônios específicos para a contração muscular. E eles mandam uma informação para que o meu músculo compreenda e realize esse movimento. Essa informação, esse comando de informação é chamado de sinapse. As mesmas sinapses nervosas que nós temos dentro do nosso cérebro, nós temos também ao longo do nosso corpo. Nosso corpo inteiro é cheio de neurônios também. Para que, por exemplo, no momento em que eu belisco a minha pele, eu sinto dor. Eu sinto dor porque eu tenho terminações nervosas que informam ao meu cérebro que isso doeu. Então, os nossos músculos também têm essas terminações nervosas. A junção neuromuscular. Um neurônio se liga ao nosso músculo, ou seja, a terminação de um neurônio, um axônio, se liga ao nosso músculo. Nessa porção que ele se liga é chamada de junção neuromuscular. Ali, ele manda uma informação, uma vesícula sináptica com neurotransmissores para que o nosso músculo compreenda essa informação. E a partir dali é que ele vai gerar um movimento muscular. Então, nós temos que entender que a junção neuromuscular é exatamente a porção onde o neurônio encontra um músculo para que, ao mandar uma informação, nós possamos realizar esse movimento muscular. Vamos aos exercícios? Vamos lá. Na parede do estômago, no bíceps e nas paredes das artérias, encontramos tecidos musculares, respectivamente. Letra A, dos tipos liso, estriado e esquelético. Letra B, dos tipos estriado esquelético, liso e liso. Letra C, dos tipos estriado esquelético e liso. Letra D, dos tipos estriado esquelético e estriado esquelético. Letra C, dos tipos liso, liso e liso. Vamos pensar um pouquinho. Estômago são os músculos que estão na parte visceral, então eles são o liso. Bíceps, movimentação muscular, estriado esquelético. Nossas artérias também é um movimento involuntário, é o liso. Então, a nossa resposta correta é a letra A. Próxima questão. Como se dá o controle do sistema nervoso sobre um músculo esquelético? Esse controle se dá exatamente através de um neurônio que manda um neurotransmissor
que vai na interação entre o neurônio e o músculo, a passagem de um neurotransmissor que vai informar a necessidade dessa contração muscular. Então, na extremidade do axônio, ligado ao nosso músculo, acontece a liberação de uma enzima. Ela é chamada de acetilcolina. Essa enzima vai informar o nosso músculo que ele deve provocar uma movimentação. Então, ele excita o músculo e o músculo se movimenta. Bom, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Lembrem-se de revisar esse conteúdo. Se tiverem dúvidas, revejam essa aula várias vezes. E acessem ela na plataforma Eduque, da Secretaria de Educação do Estado do Acre, www.eduque.ce.ac.gov.br. Obrigada pela atenção e tchau, tchau!